discutir aqui. A gente começou a discutir fundamento da existência do controle de constitucionalidade, algumas questões mais conceituais, né, que a doutrina apresenta, modelos de controle, um controle difuso, um controle concentrado, né, tipos de inconstitucionalidade material, inconstitucionalidade formal, direta, indireta, enfim, aquelas questões mais conceituais que a gente discutiu. No final da aula passada, a gente terminou a aula discutindo momentos do controle. Então, eu falei do controle preventivo e do controle repressivo, e citei alguns exemplos do controle preventivo realizado pelos três poderes, pelo legislativo, pelo executivo e pelo judiciário, e citei também, rapidamente, algumas questões relacionadas ao controle repressivo. Por que a gente não precisa ter um momento específico para tratar sobre controle repressivo? Porque todo o controle, majoritariamente, em 90% dos casos, ele é um controle repressivo. Então, quando a gente vai estudar a DIN, quando a gente vai estudar a ADC, a DPF e outros mecanismos que estão à disposição do Supremo Tribunal Federal, a gente está, na verdade, estudando controle repressivo, controle concentrado de constitucionalidade. Mas eu falei para vocês, e já vou fazer o compartilhamento de tela aqui, que existia um tipo de controle, ou existe um tipo de controle, excepcionalmente, né, falando, que seria importante a gente conhecer, que está aí na telinha de vocês, e a gente chegou a falar um pouco na aula passada, rapidamente, que era esse controle aqui, ó. O controle preventivo realizado pelo Poder Judiciário através da possibilidade de impetração de um mandado de segurança por um parlamentar. Então, a gente vai discutir hoje detalhadamente o que é essa possibilidade aqui de controle realizado pelo Poder Judiciário, considerando que a gente já discutiu aqui a atuação da CCJ, né, a atuação do próprio parlamentar, o veto jurídico aqui apresentado pelo Poder Executivo, né, pelo Presidente da República, enquanto hipóteses de controle preventivo. Então, hoje, a gente vai discutir aqui esse controle repressivo, aliás, esse controle preventivo aqui, realizado pelo Poder Judiciário, e aí a gente vai saber, né, quando isso ocorre, quais são as hipóteses e assim por diante. Olha só, deixa eu só, antes da gente discutir essas questões mais específicas desse mandado de segurança, deixa eu relembrar para vocês algumas discussões que a gente já travou lá atrás na disciplina de processo legislativo. Vocês lembram de uma discussão que a gente teve aqui, que é a chamada emenda Jabuti? Alguém lembra disso? Não. Emenda parlamentar chamada emenda Jabuti. Quem se recorda disso? Deixa eu explicar uma questão importante aqui, só para a gente relembrar. Olha só. Lá no artigo 61 da Constituição Federal, existe aqui aquela possibilidade das iniciativas, né, em matéria legislativa. O que é isso aqui? Quando a gente abre lá o artigo 61 da Constituição, a gente vê quem pode propor o que sobre determinadas matérias. Então, você tem lá, no artigo 61 da Constituição, competências do presidente da República. Então, o que acontece? O presidente da República pode propor um projeto de lei criando cargos na administração pública federal, no âmbito do Poder Executivo. O presidente da República pode propor um projeto de lei criando determinada gratificação. Nesse artigo 61, eu não sei se vocês acompanharam, o pessoal que é mais antenado aí a concurso público, né? Na semana passada saíram algumas notícias de aprovação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cuja sede vai ficar lá, né, em Belo Horizonte, e vai desafogar as competências do TRF da 1ª Região, cuja sede fica exatamente em Brasília. Esse TRF da 6ª Região foi aprovado, né, a lei que criou esse TRF foi aprovada na Câmara e no Senado, e foi de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça. Você vai ver nesse artigo 61 que tribunais superiores também possuem competências para a iniciativa legislativa. Então, esse artigo 61 ele é muito importante porque ele faz o quê? Ele divide, ele estabelece um certo condomínio legislativo. Ele diz, olha, pensa aí numa ideia de condomínio em que cada apartamento, em que cada casa lá vai representar uma competência.
Então, o presidente tem uma certa competência, o Tribunal Superior tem outra competência, e assim sucessivamente. É óbvio que no curso de um processo legislativo, pessoal, há aqui uma lapidação daquele material bruto. Então, alguém protocola um projeto de lei ou protocola uma proposta de emenda à Constituição, aquele projeto, aquela proposta vai tramitar conforme aquele rito que todo mundo aqui já conhece. Então, há debates, há tramitações na Comissão de Constituição e Justiça, nas comissões temáticas. Então, aquele material que inicialmente era uma matéria bruta, um projeto de lei, uma proposta, vai passar por um refino, nem sempre, obviamente, né? Nem sempre o produto final é melhor do que o projeto protocolado ou a proposta, mas a ideia é que haja um aperfeiçoamento, né, daquela proposição legislativa e se aprova o produto final. Isso significa dizer o seguinte, pessoal, que há capacidades amplas do parlamento de fazer o quê? De apresentar emendas parlamentares, emendas que suprimem determinado dispositivo, emendas que acrescentam determinado dispositivo e assim por diante. Mas há uma prática aqui muito nefasta no âmbito do processo legislativo, principalmente aqui, né, em matérias de iniciativa do chefe do Poder Executivo, do presidente, que são as chamadas emendas jabutis. O que são isso? O que são essas emendas jabutis aqui? São emendas apresentadas pelo parlamento a um projeto de lei de iniciativa do presidente ou de qualquer outra iniciativa reservada, né, mas especificamente no caso do presidente, que não tem qualquer pertinência temática com o objeto da discussão daquela lei. Há muitos exemplos, viu? Os livros, por exemplo, aquele professor que eu indiquei para vocês lá em Processo Civil, em Direito Constitucional 2, o João Trindade, que é consultor legislativo do Senado, ele tem um livro sobre processo legislativo, e ele conta vários casos lá do Eduardo Cunha. Tinha um projeto de lei tratando sobre a criação de uma política pública de proteção ao meio ambiente. Aí ia lá Eduardo Cunha e apresentava uma emenda para a extinção do exame da OAB. Tinha um projeto de lei tratando lá sobre reformulação do sistema tributário. Aí ia lá Eduardo Cunha apresentava uma emenda tratando da extinção do exame de ordem. Então, essa emenda jabuti aqui é uma emenda que é apresentada e que não tem pertinência temática com o objeto daquela discussão. Então, muitas vezes, qual era a mentalidade aqui, né, que se explica? Por que ele fazia isso? Por que ele não apresentava um projeto de lei querendo extinguir logo o exame de ordem? Porque isso é um modo sorrateiro de você, de certa forma, minar uma discussão sobre determinado tema. Então, se aquele projeto de lei ou aquela proposta de emenda tem uma discussão específica e eu apresento uma emenda jabuti que não tem qualquer relação com aquele tema, os parlamentares podem fazer o quê? Podem passar ali sem o devido conhecimento, sem a devida atenção àquela determinada discussão, aquele determinado tema, e aí pode acontecer o quê? Aprovar a matéria sem um devido debate, sem um devido aperfeiçoamento, dentre outros aspectos. Veja, no caso de matéria do presidente, ainda é mais específico, porque a Constituição é clara, a Constituição diz assim, não é possível apresentar emendas parlamentares, a menos que essa emenda tenha pertinência temática com o objeto daquela discussão e que não seja aumento de despesa ou encargo para o poder público. Há até uma discussão lá no direito financeiro, no direito tributário, que vocês devem ter travado lá nas aulas do professor Romero Alto, né? Meu professor também, que em algumas situações é possível até você apresentar uma emenda parlamentar que seja aumento de despesa ou encargo, desde que haja indicação na lei orçamentária de onde vai ser tirado aquele orçamento para cobrir aquela determinada despesa. Mas isso é objeto de uma discussão um pouco mais específica. O que é que eu quero que você entenda aqui? O que é que eu estou querendo ilustrar para você? É que é possível, no curso de um processo legislativo, pessoal, a gente tem um monte de problema. Todo mundo aqui se recorda, né? Então, o processo começa aqui, via de regra, na Câmara dos Deputados, aí depois vai aqui para o Senado Federal, depois a gente tem aqui a participação do presidente da República, que pode aqui apresentar a sanção, né? Que, por sua vez, pode ser uma sanção tácita, ou pode ser uma sanção expressa, e ele vai ter isso daqui, ó, no prazo de 15 dias úteis para se manifestar. Se ele não se manifesta, a sanção tácita, depois ele vai ter que fazer o quê? Tem que promulgar e publicar, ou ele pode fazer o quê? Ele pode apresentar o veto, né, que a gente já viu, que pode ser um veto jurídico, que pode ser um veto político, e esse veto aqui, ele precisa ser o quê? Apreciado pelo Congresso Nacional, que por maioria absoluta
pode fazer o quê? Pode derrubar, né, o veto do presidente da República, e aí, consequentemente, se o Congresso Nacional derruba o veto, essa lei vai ser promulgada e vai ser publicada, né? A derrubada do veto aqui, conforme a gente explicou lá na aula do processo legislativo, essa derrubada do veto aqui, ela equivale à sanção do presidente da República. Porque aqui a palavra final é do Congresso, a gente tem a derrubada do veto do presidente como um ato que se equivale à sanção do presidente da República. No curso, pessoal, desse processo legislativo aqui, eu posso ter uma série de problemas. A lei partiu, o projeto de lei de quem não tinha competência para propor, violou aqui, ó, a iniciativa do artigo 61, foi apresentada uma emenda jabuti, a lei aqui era para ter sido aprovada por maioria absoluta e aprovaram por maioria relativa, então há um vício de inconstitucionalidade. Imaginem, hein? Projeto aprovado na Câmara, no Senado, não mandaram para o presidente sancionar ou vetar, promulgaram e já publicaram a lei. Lei inconstitucional. Não cumpriu o devido processo legislativo aqui. Então, veja, fica muito claro para a gente, pessoal, e é isso que eu quero que vocês mentalizem aqui, isso é muito importante, mas fica muito claro para a gente que uma série de problemas podem acontecer no curso do processo legislativo. Mas veja, majoritariamente, conforme eu expliquei para vocês aqui, o controle de constitucionalidade, sobretudo aqui no Brasil, né, pelo modelo que a gente adota, é um controle repressivo, posterior. O Supremo Tribunal Federal invalida uma lei, invalida uma emenda à Constituição aprovada. Mas veja, aprovada já. Então, quando você propõe um ADIM, quando você propõe uma DPF, por exemplo, você está fazendo um controle repressivo, você está tentando, retirar do ordenamento jurídico uma lei ou uma proposta que já está produzindo efeito, que já foi aprovada, que não é mais uma proposta, um projeto. Agora já é uma lei ou já é uma emenda à Constituição. Então, você só faz isso após, né, a finalização do processo legislativo. Mas veja, com todos esses problemas aqui que acontecem no curso de um processo legislativo, e a gente sabendo que os mecanismos do próprio parlamento, seja através da CCJ ou de qualquer outra postura que o regimento permita ao parlamentar, são mecanismos muito frágeis para controlar a inconstitucionalidade de um projeto ou de uma proposta. Só que durante muito tempo, o Supremo era provocado, se propunha lá uma ação ordinária, se apresentava uma petição no Supremo Tribunal Federal, se tentava de alguma forma buscar uma intervenção do Supremo Tribunal Federal. Aí o que é que o Supremo Tribunal Federal dizia, pessoal? Usava essa teoria aqui, ó. Posso fazer nada, principalmente em matéria de discussão de regimento interno, né? Posso fazer absolutamente nada. Isso aqui é matéria, ó, interna corporis. Isto é, cabe ao parlamento discutir e resolver eventuais problemas de interpretação do regimento, de rito a ser seguido em determinada tramitação. É o regimento interno que operacionaliza isso. São poucas e muito raras regras procedimentais que a própria Constituição já estabelece. Sei lá, eu posso lhe dizer aqui esse prazo de 15 dias que o presidente tem para sancionar ou vetar um projeto de lei, né? Ou um prazo de 48 horas para promulgar o projeto de lei, se o Congresso derruba o seu veto. Então, são poucos ou poucas as regras procedimentais do processo legislativo que estão previstas na Constituição. A maior parte, né, digamos aí, cerca de 75% a 80% das regras procedimentais, tá? Estou chutando um número aqui só por conhecimento de estudo, realmente, não tenho nenhum estudo sobre não existe nenhum estudo específico sobre isso, não que eu conheça, mas aqui a maior parte das regras, de fato, estão lá nos regimentos internos da Câmara, do Senado e do próprio Congresso Nacional. Então, a gente consegue perceber, e quero enfatizar isso daqui, que é uma série de problemas que podem acontecer no processo legislativo e que não existia nenhuma jurisprudência consolidada para que o Supremo Tribunal Federal pudesse interferir o andamento de um projeto de lei ou de uma proposta de emenda à Constituição, porque quase sempre o que era que o Supremo fazia, matéria interna corpore, deixa a Câmara resolver, deixa o Congresso resolver, deixa o Senado resolver. No entanto, pessoal, tem coisa que são verdadeiras aberrações. Tem situações que são flagrantemente inconstitucionais. Matéria que viola a cláusula pétrea,
rito procedimental que viola o devido processo legislativo. Então, de alguma forma, precisava-se aqui, se precisava, de alguma forma, criar algum tipo de mecanismo para que mais, digamos, ostensivamente, o Supremo Tribunal Federal pudesse interferir. Embora, né, a gente critique interferências indevidas do Supremo Tribunal Federal em outros poderes, e até então a postura do Supremo nesse tipo de debate era muito autocontida, muito diferente em relação à postura do Congresso Nacional. O Supremo, não posso fazer nada, deixa o Congresso resolver isso daí, etc. Até que se consolidou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal uma hipótese aqui de controle preventivo de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, controle preventivo aqui, conforme a gente viu naquele esquema, então, controle preventivo aqui realizado pelo Poder Judiciário. Esse controle existe e a gente vai discutir ele especificamente a partir de agora. Então, primeira coisa que a gente precisa saber aqui, há algum problema, competência, há algum problema no processo legislativo lá no âmbito do Congresso Nacional. Um projeto de lei que flagrantemente viola uma cláusula pétrea, que viola algum tipo de iniciativa. Quem é que pode interferir nesse processo legislativo e adotar alguma medida que eventualmente tente impedir o ingresso na ordem jurídica de uma proposta de um projeto de lei que são incompatíveis com a Constituição? Primeira coisa aqui, a competência para julgamento é de quem? É do Supremo Tribunal Federal. Então, o parlamentar provoca a atuação do Supremo Tribunal Federal para fazer o quê? Para dizer assim, olha, Supremo, tem um problema assim, 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 assado, e eu quero que você tente resolver esse problema. Então, a primeira lógica, a primeira informação importante aqui que a gente precisa aprender é que essa competência para fazer o controle, né, para interferir nesse processo legislativo, eventualmente, é do Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Segunda informação aqui, que é muito importante também, tá? É a legitimidade. É a legitimidade. A legitimidade é o quê? Legitimidade aqui. Eu vou até colocar uma informação que eu acho que ficaria mais importante, que eu nem coloquei na turma da noite, tá? Mas se o pessoal for ver esse vídeo, vai ver essa informação aqui. Vamos colocar aqui para ser mais preciso, tá? De quem é a legitimidade ativa? Ou seja, quem é que pode provocar a atuação do Supremo Tribunal Federal? Quem é que pode provocar a atuação do Supremo Tribunal Federal? A partir dessa lógica aqui da legitimidade ativa, é um deputado ou um senador, tá? Eu quero te chamar a atenção aqui para um detalhe, tá, pessoal? Presta muita atenção no que eu vou dizer aqui. A legitimidade é do deputado ou do senador. Não é uma legitimidade do partido político, não é uma legitimidade da liderança, não é uma legitimidade da maioria ou da minoria. Não é. A legitimidade é uma espécie de legitimidade individual. É uma legitimidade que recai sobre o deputado ou senador, que ele próprio pode provocar a atuação do Supremo quando ele se depara com um projeto de lei ou uma proposta que ele considera ser inconstitucional. Então, presta muita atenção nisso daqui. Já caiu, inclusive, em prova da OAB. Não é legitimidade do partido político, não é legitimidade da maioria, nada disso. A legitimidade aqui é do parlamentar individualmente falando, do deputado ou do senador. O que não impede, presta muita atenção também, que do ponto de vista prático, haja a impetração, né, de um mandado de segurança, haja a provocação do Supremo Tribunal Federal através de um grupo de parlamentares. Mas a legitimidade ali, tecnicamente, não é do grupo, é do parlamentar individualmente falando, mas quiseram propor, quiseram provocar a atuação do Supremo conjuntamente. Mas isso não significa dizer que um parlamentar individualmente falando não pudesse tomar aquele tipo de medida. Tá? Então, presta muita atenção nisso daqui, que é importante para a gente. Tranquilo? Então, vamos para cá. Outra informação importante, que aí a gente consolida algo que já estamos falando há um certo tempo na aula de hoje. Né? Qual é o fundamento aqui? Qual é o fundamento, né, dessa provocação
do Supremo Tribunal Federal. O que é que o parlamentar vai alegar? O que é que ele vai levar de tão grave para o Supremo Tribunal Federal para dizer, Supremo, olha, interfira aqui, viu? Tem um projeto de lei, tem uma proposta de emenda aqui que está com algum problema. Qual é o fundamento que vai ser levantado pelo parlamentar para isso? Olha só, ele pode usar dois tipos, né, de argumentos aqui. Vamos prestar atenção. Primeiro, ele pode alegar que o projeto de lei ou a proposta de emenda está violando uma cláusula pétrea. Então, geralmente, ele vai dizer, há uma violação aqui da cláusula pétrea tal. Então, ele vai fundamentar a necessidade de trancamento daquele processo legislativo, porque a proposta ou o projeto viola uma cláusula pétrea. Então, isso é um fundamento muito grave, né? Lembre-se vocês que o que é uma cláusula pétrea? Aquela cláusula, aquele dispositivo, aquela matéria prevista numa Constituição que recebe um grau de superproteção em detrimento de outras matérias, né, que estão previstas lá na própria Constituição. Quando eu falo em detrimento aqui, eu não estou falando uma certa criação de hierarquia entre cláusula pétrea e outras normas. Estou dizendo que o legislador constituinte escolheu proteger determinadas matérias, né, de eventuais abusos do legislativo, do poder constituinte derivado, em detrimento de outras matérias que ele não considerou tão importante assim. Então, nesse caso, se essa tramitação, né, do projeto de lei ou da proposta está violando uma cláusula pétrea, o que é que vai acontecer? É possível que o parlamentar ele use esse argumento. E outra hipótese também, pessoal, é eventual violação ao que a gente chama de devido processo o quê? Legislativo. Então, existem regras que devem ser seguidas, né, no processo legislativo aqui, e o que é que o parlamentar pode fazer? Ele vai dizer, projeto partiu de quem não tinha competência para propor. A Câmara aprovou a matéria com quórum diferente. Há um vício aqui de conteúdo. Né? Há algum tipo de problema dessa cláusula que nós chamamos de devido processo legislativo, né? Alguns até chamam de devido processo legal legislativo, ou devido processo legislativo legal, enfim, dependendo do autor que você vai ler. Mas há um conjunto de regras aqui que fundamenta e que direciona a atuação da Câmara e do Senado no processo legislativo que deve ser preservada. Repito, uma parte na Constituição, mas a maioria delas exatamente que podem ser encontradas no respectivo regimento interno da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional, a depender ali da matéria respectiva, tá? Então, a gente tem aqui esse tipo de discussão. Então, a gente tem aqui, esse tipo de discussão aqui, que é o fundamento. O fundamento pode ser uma cláusula pétrea ou devido processo legislativo. Tranquilo? Deixa eu ver se alguém colocou. Tá tudo certo, pessoal? Vocês estão acompanhando até agora? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar o chat aqui. Bom dia, Rayane. Tudo certo aí, né? Estão acompanhando, né? Joia. Então, vamos seguir aqui. Então, veja, a gente já tem algumas informações importantes. O Supremo Tribunal Federal é quem é provocado para eventualmente controlar esse andamento aqui do processo legislativo, né? Então, a competência do Supremo, a legitimidade ativa de um deputado ou de um senador. O fundamento é a proposta de emenda, né? A PEC ou o projeto de lei estão violando aqui, eventualmente, né, a cláusula pétrea ou o devido processo legislativo. Então, esses são os argumentos aqui levantados pelo parlamentar, né, para dizer, Supremo, interfira nisso daqui. Tá? Outra questão aqui, pessoal, que é muito importante para a gente, eu acho que ela é muito importante, né? Qual é o objetivo, então? Qual é o objetivo, então, quando um parlamentar impetra esse mandado de segurança, né? Qual é o objetivo, então, quando o parlamentar impetra esse mandado de segurança aqui para que haja um certo controle do processo legislativo? Qual é a lógica aqui que ele vai tentar buscar? Ele vai tentar buscar duas coisas, pessoal. Ou ele vai tentar buscar
o trancamento, né, e posterior arquivamento daquele projeto de lei ou daquela proposta de emenda à Constituição, ou ele vai buscar, de repente, isso aqui, ó, uma nova tramitação. Ó, volta de novo essa matéria, porque ela foi votada e foi aprovada por um quórum que a Constituição não autorizava. Então, eu posso ter aqui tanto a necessidade, a busca por um arquivamento daquela proposição legislativa, ou eu posso ter aqui a busca por uma nova tramitação. Teve um caso que ficou bem conhecido aqui no Brasil, que foi aquele caso das 10 medidas contra a corrupção, né, que depois se tornaram 70, depois 50, 100, 200, ninguém sabe, no final das contas, quantas medidas depois, né, foram adotadas no Congresso Nacional. Óbvio que aquelas propostas apresentadas pelo Ministério Público Federal, elas tiveram repercussões, inclusive, na aprovação do pacote anticrime, né? Algumas coisas foram incluídas, outras não, obviamente, o que é normal, nem sempre você vai ganhar, então tem sempre essa possibilidade aí de um debate para lá, de um debate para cá, e a gente tem alterações legislativas. Então eu lembro que aquelas 10 medidas, ela teve uma repercussão nacional também, bem parecida com a que teve a época da lei de ficha limpa, né? Mais e mais pesquisas e entidades enganjadas nessa necessidade ou empenhadas aí na possibilidade de aprovação das 10 medidas, e saíram aí recrutando assinaturas, né, consultando a sociedade, muita gente assinou e etc. E inicialmente as 10 medidas elas haviam sido apresentadas como iniciativa popular. Mas aconteceu o mesmo problema que aconteceu lá atrás, no final dos anos 2000, com a lei de ficha limpa. Até hoje, pessoal, a Câmara de Deputados e o Senado não tem estrutura para conferir assinatura por assinatura, documento por documento, mais de 12 milhões de assinaturas, por exemplo. Então, o que é que geralmente acontece quando você tem um clamor assim em torno de uma proposição legislativa? O parlamentar pega a ideia, um grupo de parlamentares, e protocola como se fosse um projeto de sua autoria, né? Formalmente mas materialmente tem uma origem anterior. E aí, o que é que acontece? No regimento interno da Câmara e do Senado, né, isso é matéria regimental, há procedimentos diferentes para uma lei de iniciativa popular, um projeto de lei de iniciativa popular e uma lei de iniciativa de um parlamentar, por exemplo, ou de qualquer outro legitimado, que não a iniciativa popular. São ritos um pouco diferentes, comissões específicas, né? Necessidade de realizações de algumas audiências públicas, de oitiva de alguns especialistas sobre determinada matéria, dentre outros aspectos. E aí eu lembro que impetraram um mandato de segurança do Supremo Tribunal Federal, dizendo que as 10 medidas estavam tramitando por um rito diferente, que era para estarem tramitando pelo rito da iniciativa popular. Aí Fux foi lá, concedeu uma liminar e determinou o quê? Uma nova tramitação da proposta de emenda no âmbito da Câmara dos Deputados. Ou seja, não foi tecnicamente aqui o arquivamento da proposição. Ele determinou que houvesse o quê? Uma nova tramitação, uma nova votação, né? Novos debates e assim sucessivamente. Então, veja, quando um parlamentar ele impetra um mandato de segurança, né, um deputado ou um senador, ele impetra um mandato de segurança no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ele está buscando uma dessas duas coisas aqui. Ou que haja, né, o arquivamento, o trancamento daquela proposição legislativa, ou ele está buscando, basicamente, que haja uma nova tramitação, uma nova discussão e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, veja, há mais um elemento aqui que eu acho que é importante para quem em algum momento da vida já ouviu falar sobre mandado de segurança, que há uma previsão constitucional aqui de se apontar uma certa autoridade coatora. Quem seria essa autoridade coatora aqui? Aquela autoridade, né, que está praticando um ato, que está aqui, ó. Então, a autoridade coatora é aquela autoridade que está praticando um ato, né, violador do chamado direito líquido, já eu falo um pouquinho sobre isso, do chamado direito líquido e certo. Então, esse mandado de segurança aqui, ele serve para preservar um direito líquido e certo. Aí você pode estar se perguntando, mas qual é o direito líquido e certo do parlamentar? Para ele poder impetrar um mandato de segurança e dizer, olha, tem uma autoridade coatora aqui que está violando o meu direito líquido e certo. Alguns autores chamam também, colocam isso aqui
da legitimidade passiva, né? Que é quem tá, de onde está emanando aquele ato violador do direito líquido e certo. E aí, veja, qual é o direito líquido e certo aqui do parlamentar? O direito que ele invoca, né? O fundamento que ele vai invocar aqui, conforme a gente já viu, que é a eventual violação de uma cláusula pétrea ou de um devido processo legislativo, o que ele apresenta aqui como esse fundamento que vai demonstrar a eventual violação do seu direito líquido e certo é exatamente o seguinte: é exatamente o seu direito, preste atenção nisso, é exatamente o seu direito de não participar de uma votação que ele considera inconstitucional. Então, o direito líquido e certo aqui do parlamentar é de participar de votações ou de tramitações ou de debates que são compatíveis com a Constituição. Então, ele, para resguardar o direito líquido e certo de não participar de uma votação que ele considera inconstitucional, ele vai lá e faz o quê? Ele impetra o mandado de segurança. Mas aqui eu quero lançar a seguinte pergunta. A partir disso que eu falei até agora... Repete de novo essa última parte, por favor. Qual é o direito líquido e certo? O direito líquido e certo aqui, que serve como fundamento também para, né, a impetração do mandado de segurança do parlamentar, é a preservação do seu direito de participar de votações que são constitucionais. Então ele diz, olha, eu tenho o direito líquido e certo de participar apenas de votações que são constitucionais. Então o que é que ele faz? Impetra o mandado de segurança e diz, está violando o meu direito líquido e certo, um ato de determinada autoridade coatora, que está me submetendo a uma votação que eu considero inconstitucional. Então, ele está preservando, está buscando preservar esse seu direito de não participar dessa votação. Até porque, lembre-se, né? Embora isso do ponto de vista prático não aconteça, mas o parlamentar é obrigado a estar presente e a dar seu voto. Em uma outra situação, há a possibilidade de abstenção, ou até mesmo do parlamentar estar ausente naquele momento de votação, mas, via de regra, ele é o quê? Ele é obrigado a estar presente naquela votação. Perfeito? Então, nesse sentido aqui, eu quero que você preste muita atenção nisso. O que o parlamentar está buscando fazer é resguardar o seu direito líquido e certo de não participar aqui de uma votação que ele considera inconstitucional. Tranquilo, Érica? Conseguiu compreender aí? Consegui, valeu. Só que aí a pergunta que fica é a seguinte. Então, Helder, eu já estou compreendendo para que serve esse mandado de segurança, né? Quais são os fundamentos que norteiam esse mandado de segurança. E eu sei aqui que há um ato de uma determinada autoridade coatora, né, que é de quem emana aquele ato, que supostamente é violador do direito líquido e certo do parlamentar. Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: quem é a autoridade coatora, pessoal? Nesse tipo de mandado de segurança aqui. Quem é que o deputado ou o senador vai apontar como uma autoridade que está supostamente violando o seu direito líquido e certo? E aí? Alguém arrisca? Alguém tem alguma ideia de quem seria essa autoridade coatora? E aí? Ninguém arrisca nada, não é possível. Quem é a maior autoridade da Câmara ou do Senado, pessoal? Me respondam aí. Quem é a principal figura da Câmara ou do Senado? E aí? Não é possível. Não é possível. Vou interromper essa apresentação aqui. Quem é a maior autoridade da Câmara e do Senado? Presidente da Câmara ou presidente do Senado, que são os presidentes das respectivas o quê? Mesas diretoras. O que é uma mesa diretora? É o órgão interno da respectiva casa que é responsável pela condução dos trabalhos. Então, a votação de um projeto de lei, a votação de uma proposta de emenda, né, a pauta da casa, ela é conduzida pelo presidente da mesa diretora, ou seja, pelo presidente da respectiva casa. Então, veja, se o parlamentar ele está querendo resguardar o seu direito de não se submeter a uma votação que ele considera inconstitucional, significa que em algum momento alguém colocou em votação aquela determinada matéria. E se a gente entende que quem tem essa capacidade, quem tem esse poder é o presidente da respectiva casa, então eu estou dizendo, no final das contas, que a autoridade que vai ser apontada como a autoridade coatora vai ser exatamente quem? O presidente
da Câmara ou quem? O presidente aqui do Senado, tá? Então, ó, é o presidente da mesa diretora, né? É o presidente aqui da mesa diretora, quem é apontado aqui como autoridade coautora, tá? Não é coautora. Coautor é alguém que propõe uma ação, tá? A autoridade coautora, aquela que está coagindo, que está violando o direito líquido e certo. Então, quem é a autoridade apontada como coautor aqui? O presidente da mesa diretora. Mas aí eu tenho outra pergunta para lançar para a gente poder refletir aqui e discutir um pouquinho. Imagine o seguinte, imagine você, Felipe, você é deputado e o Hugo é senador, não é? Você aprovou uma matéria. Aliás, você votou uma matéria lá na Câmara dos Deputados, só que você perdeu o time e não impetrou um mandado de segurança. Você considera que aquela matéria é inconstitucional. Você fez o quê? Você votou contrário à aprovação daquela proposição legislativa. Essa proposição é enviada ao Senado, enquanto casa revisora, para que o Hugo lá libere uma coalizão política e vote no sentido de aprovar ou rejeitar aquela determinada matéria. Imagine que você, Felipe, não concorda com aquela matéria e você lembrou, depois da votação na Câmara dos Deputados, que você poderia impetrar um mandado de segurança. Você pode fazer isso. Você, enquanto deputado, poderia impetrar um mandado de segurança para trancar o andamento de um processo legislativo lá no Senado, ou só o Hugo poderia fazer isso? E aí, o que é que vocês acham, pessoal? Eu acho que pode, professor. Por quê? Rapaz, difícil é o porquê, né? O deputado pode impetrar um mandado de segurança para trancar um processo legislativo no Senado, e um senador poderia impetrar um mandado de segurança para trancar um processo legislativo lá na Câmara dos Deputados. E aí, o que é que vocês acham? Doutor Vitor Silva de Macedo, o que é que você acha? E aí? Acredito que pode. Por quê, Vitor? Deputado pode impetrar um mandado de segurança para trancar um processo legislativo ou de uma matéria que está sendo votada lá no Senado. E aí? Érica, o que é que você acha? Érica, Larissa. Eu acho que vai depender de onde tramitou primeiro, né? Tipo, vai primeiro tramitar numa casa para depois tramitar em outra. Aí, se tipo, passou pela primeira casa, e geralmente é a Câmara dos Deputados, né? Não lembro mais. Uhum. Acho que é. Na maioria das vezes. É. Aí passou por lá, ninguém impetrou nada, nenhum mandado de segurança. Aí chegou no Senado, aí eu acho que aí eles vão levantar isso daí. Não tipo o cara chegar e levantar enquanto tá tramitando na outra. Sei lá. Entendi. Vamos lá. Larissa, o que você acha? Francisco, tem alguma ideia? Tem alguma opinião? E aí? O que vocês acham? Se não for MS, vai ser o quê? Não sei, estou perguntando. Mandado de segurança. Você pode impetrar mandado de segurança para trancar o processo legislativo. O cara vai estribuchar, né? O juiz esperneando. Pessoal, vejam só, vamos prestar atenção aqui. Deixa eu voltar aqui a nossa projeção para a gente acompanhar aqui uma questão que é muito importante a gente perceber. Vamos voltar para cá. Olha só. Eu tenho toda essa estrutura aqui que a gente está discutindo, tá? Controle preventivo realizado pelo judiciário. Possibilidade de um parlamentar impetrar mandado de segurança, cuja competência vai ser de julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? A legitimidade ativa é de um deputado ou de um senador, perfeito, não é do partido político, repito, não é da maioria, não é da minoria, é do parlamentar, ainda que coletivamente possa haver uma impetração, um grupo de deputados, um grupo de senadores, mas essa legitimidade ela é individual, a legitimidade ativa. O fundamento aqui basicamente é preservação do direito líquido e certo do parlamentar de não se submeter à votação de uma proposta de emenda ou de um projeto de lei que viola uma cláusula pétrea ou devido processo legislativo. E aí vamos voltar para cá. Qual é o objetivo? O que é que o parlamentar busca quando ele impetra esse mandado de segurança? Ele está buscando aqui ou trancamento, arquiva essa tramitação aí, essa proposição, porque ela é incompatível com a Constituição, ou que o Supremo determine uma nova tramitação, invalide
uma votação que já houve, uma tramitação que já houve, e determina uma nova tramitação ou uma nova votação ali na respectiva casa. E aí, veja, nesse ponto 5 aqui, eu digo, quem é a autoridade coatora? Quem é a autoridade que está violando o direito líquido e certo do parlamentar de não se submeter a uma votação considerada inconstitucional? O que eu falei para vocês? É a autoridade coatora. É o presidente da mesa diretora, aquele que coloca em votação. Então, presta muita atenção no que eu vou lhe dizer aqui. O direito líquido e certo do parlamentar, tecnicamente, ele é violado quando aquela matéria ela é colocada em votação ou quando o presidente da casa determina algum tipo de impulso, algum tipo de tramitação. Então, veja, eu, enquanto deputado, tenho o meu direito violado quando o presidente da minha casa pratica algum ato que vai de encontro a essa ideia do meu direito líquido e certo de não me submeter a uma votação considerada inconstitucional. Então, tecnicamente, pessoal, o ato do presidente da outra casa não tem o condão de violar o meu direito líquido e certo. Se eu aponto a autoridade coatora enquanto presidente da respectiva casa em que eu atuo, é só esse presidente quem pode violar o meu direito líquido e certo. De maneira que um deputado não poderia impetrar um mandato de segurança para trancar um andamento lá no Senado. Nem um senador poderia impetrar um mandato de segurança para trancar o andamento de um processo ou de uma proposta, né, da aprovação de um projeto de lei ou de uma proposta de emenda à Constituição que tramita na Câmara dos Deputados. São legitimidades aqui específicas. O meu direito enquanto deputado é violado, eventualmente, pelo meu presidente. O meu direito enquanto senador é violado enquanto qualquer tipo de atuação do meu próprio presidente, no caso, o presidente do Senado. Ou, eventualmente, naquelas situações excepcionais em que há a tramitação aqui do projeto de lei ou da proposta de emenda, né, ou melhor dizer, de uma atuação, para ser mais preciso, do próprio Congresso Nacional conjuntamente. Né? Há matérias específicas em que a atuação ela nem é da Câmara, nem é do Senado, ela é uma atuação da competência do próprio Congresso, não é individualmente, mas desse Congresso bicameral aqui que a gente tem. Então, isso é uma forma, pessoal, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela se consolidou para admitir, veja bem, viu, para admitir excepcionalmente um controle do Supremo Tribunal Federal em relação ao projeto de lei ou à proposta de emenda. Porque, via de regra, se você não concorda com a lei aprovada, se você não concorda com a proposta de emenda, se você está aí e está querendo exercer o seu jus esperneando, e você propõe um ADIM, você propõe uma DPF contra aquela legislação, né? E aí já seria o quê? Já mudaria o momento do controle. Já mudaria o quê? Já mudaria aqui para o controle repressivo, que poderia ser feito tanto pela via difusa, quanto pela via aqui concentrada, tá? Isso aí é objeto de análises nossas futuramente. Professor, então, se aquele projeto de lei se tornou lei e tal, mas eu tive, como deputado federal, eu tive meu direito de votar lesado, eu poderia propor um ADIM posteriormente? Não, aí muda o cenário. Essa sua pergunta é importante, tá? Já não se pode mais impetrar mandado de segurança, porque esse mandado de segurança é uma hipótese de controle preventivo e a lei já foi criada e já incorporou no ordenamento jurídico. E aí o que é que vai acontecer? Quem é que pode eventualmente impugnar essa legislação? Aí vai ser aqueles que estão presentes no rol do artigo 103, né? Que lá na disciplina de Constitucional 1, eu falei para vocês rapidamente, quando a gente foi discutir transformações, né, no constitucionalismo brasileiro com a Constituição de 88, e aí eu expliquei para vocês, por exemplo, a abertura do rol de legitimados para a propositura de ações de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, né? Se antes a gente tinha apenas o Procurador-Geral da República, com o advento da Constituição de 88, a gente tem um rol ampliado. Então, ali, Felipe, no caso, o deputado ele deixa de ter a legitimidade, ele individualmente, e a legitimidade para impugnar passa a ser de quem? Do partido político com representação no Congresso Nacional. Foi por isso que eu enfatizei nesse slide aqui, nessa anotação aqui, eu disse, presta muita atenção. Presta muita atenção. A legitimidade ativa aqui
para a impetração do mandado de segurança é do deputado ou do senador. Não é do partido político, porque a gente pode confundir. O partido político ele pode propor um ADIM, ele pode provocar a atuação do Supremo em controle repressivo, mas no controle preventivo aqui, a legitimidade para a impetração do mandado de segurança é do deputado ou do senador, ou seja, é atribuído ao mandatário, né? Ou melhor dizendo, aquele que ocupa o mandato eletivo, né? Aquele que recebeu ali a legitimidade das urnas, tá? Então isso aqui é muito importante, foi por isso que eu enfatizei. A legitimidade é do deputado ou do senador. O partido político ele pode deflagrar o processo repressivo aqui de controle de constitucionalidade, tá? Tranquilo? Então isso foi uma jurisprudência firmada depois de tanto caos, de tantos problemas no processo legislativo, né, durante a tramitação das proposições, que o Supremo teve que avançar um pouquinho e criar a jurisprudência para realizar esse controle preventivo. Eu sempre faço essa pergunta porque ela é importante para a gente poder acrescentar aqui. Como é que isso funciona, então, no âmbito dos estados e municípios? Será que um deputado estadual, será que um vereador poderia impetrar um mandado de segurança sob esse mesmo argumento aqui de trancar, eventualmente, o processo legislativo lá na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa? A lógica aqui é basicamente a mesma, tá, pessoal? O Supremo, obviamente, não julgou especificamente um caso de Assembleia Legislativa de Câmara Municipal, mas pelo princípio da simetria, a gente entende que é perfeitamente possível, e acontece isso Brasil afora, não é comum, mas acontece, e digo que não é comum por quê? Porque geralmente, a Assembleia Legislativa está alinhada com o governo do Estado, né? Então, geralmente não tem nenhum problema lá, só quando tem um deputado que é mais combativo, é de oposição e etc., e aí ele costuma provocar um pouquinho mais a atuação do respectivo Tribunal de Justiça. Mas pode sim, tranquilamente, haver ali a legitimidade de um deputado estadual ou de um deputado distrital, né? Ou seja, no âmbito do Distrito Federal, para impetrar um mandado de segurança no âmbito do respectivo Tribunal de Justiça, para haver ali o trancamento de um eventual processo legislativo no âmbito da Assembleia. Se aquela matéria viola a Constituição Estadual, se aquela matéria viola a Constituição Federal, então é possível sim haver essa mesma estrutura que a gente está estudando aqui, aplicada a estados e aplicada a municípios, tá? Uma vez eu dei uma palestra no instituto que eu faço parte, no INAM, que é o Instituto Nacional de Assistência aos Municípios, e muitos vereadores e muitos prefeitos e secretários e servidores mesmo municipais participam desse tipo de evento. E uma vez eu dando uma palestra sobre relações entre o executivo e o legislativo no âmbito municipal, eu discuti um pouco essa possibilidade de mandado de segurança pela via municipal. E aí teve um vereador que falou assim: rapaz, eu não sabia que eu podia fazer isso não, porque senão é um vereador de Itamaracá, eu já tinha feito isso há muito tempo, é cada asneira que eu vejo lá na Câmara Municipal, vou me valer disso aí em algumas oportunidades, né? Então, como eu disse, geralmente no âmbito estadual e no âmbito municipal há uma aproximação maior do executivo e do legislativo, consequentemente há poucas discussões, há poucos debates sobre eventuais celeumas, né, constitucionais, ou que viola eventualmente ali a lei orgânica do município. Então a gente não vê isso de forma muito presente nos nossos estudos e a título de exemplo. Mas essa estrutura aqui, repito, que a gente está estudando, ela se aplica tranquilamente a estados e municípios. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Algum questionamento? Tudo certo aí? Conseguiram compreender? Tudo legal, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou interromper aqui a nossa gravação para que vocês possam assistir lá quando ela for disponibilizada.